Calar-se é sábio quando o que eu vou dizer agride alguém. Calar é muito importante quando de fato o ouro do silêncio for melhor. Rubem Alves, meu colega da Unicamp, grande pensador, dizia que nós precisamos criar essa arte da escutatória e não apenas a arte da oratória. Calar é muito importante. Aliás, no mundo que ninguém se cala, calar é muito importante. Porém, calar quando existe uma injustiça. Calar quando algo está acontecendo, lembro da frase do Evangelho, que as pedras falarão se eu não me calar. As pedras falarão no meu lugar se eu me calar. Eu tenho que fazer, é imperioso que eu faça. Então não se trata de avaliar o silêncio ou a fala, mas se o silêncio é adequado para que eu aprenda algo, reflita e deixe o outro expor a sua característica, expor a sua vontade. Agora, falar é útil quando exatamente há algo a ser dito. Sou eu que tenho que julgar se há algo a ser dito. Toda censura é abominável, mas os limites da liberdade de expressão são dados pela lei. Não posso fazer apologia ao crime. E não posso fazer da liberdade de expressão um ataque que queira destruir o outro. Para isso estão previstas calúnia, crime de injúria e difamação também. Eu tenho que pensar que ao falar se é necessário, se vai melhorar as pessoas e se vai produzir algo mais verdadeiro. Se assim for, fale bastante, fale muito, fale mais do que você está falando, sempre medindo se é necessário, se é verdadeiro e se é absolutamente positivo. Agora, ouça bastante, porque ouvir é um grande privilégio dessa arte da escutatória. O que eu estou fazendo aqui é uma reflexão crítica sobre um ditado que é do senso comum. E é do senso comum porque estabelece um princípio universal. Todas as vezes que você se calou, você estava melhor do que quando você falou. Não. É porque muitos alemães se calaram sobre o nazismo, que a barbárie do nazismo existiu. É porque muitos franceses não se pronunciaram sobre a deportação de judeus na França, que essa barbárie ocorreu. É porque muitos cidadãos viraram o olho quando o homem estava agredindo sua mulher na rua ou no apartamento de cima, que tantas mulheres vieram a falecer ou ficar marcadas para sempre no corpo e na alma pela violência dessa masculinidade tóxica. Não se cale diante do mal. Não se cale diante da falta de ética. Não se cale diante da verdade cristalina que você acredite. Não é o ouro ou a prata, mas o bem, a ética. E é isso que determina se você deve falar ou não. Para nós, cidadãos comuns, calar mais é uma boa medida, porque a gente fala demais. A gente fala sem parar. A gente fala sem precisar. E nesse sentido, calar é bom. Mas talvez também estejamos precisando falar muito mais sobre as coisas realmente graves que ocorrem nesse país, em que o silêncio nos torna, no caso, cúmplices. Calar-se é sábio quando o que eu vou dizer agride alguém. Calar é muito inteligente quando eu estou percebendo que o que eu vou dizer só mostra a minha dor, não melhora nada, não é necessário nem é verdadeiro, pegando essa fórmula apócrifa atribuída a Sócrates. Calar é muito importante quando de fato o ouro do silêncio for melhor. Quando eu atiro uma brasa cheia de raiva em alguém, talvez eu atinja a pessoa com a minha palavra, que é a brasa incandescente. Mas em 100% dos casos eu queimo a minha mão. Então o problema não está apenas em ser compreensivo com os outros. Não por uma caridade ou uma compaixão externa, mas por uma educação interna que coloca no meu caminho pessoas difíceis para que eu queime karma. Toda vez que alguém me enfrenta, toda vez que alguém discorda de mim, ela está sugerindo que eu saia da minha zona de conforto. Está sugerindo que minha vaidade não me domine, está mostrando que eu sou limitado em relação ao universo, está me convidando a crescer. Quando uma pequena questão tem uma super-reação excessiva, que vai além do gesto em si, nós então chamamos a esse processo de uma super-reação, overreaction, uma reação exagerada, e ela é um sintoma de que aquilo dialogou com muito mais coisa, algo que tem a ver
com a minha própria existência e que isto é apenas um sintoma que eu devo analisar, pensar, ou seja, é um ponto para o meu conhecimento. Tudo aquilo que me provoca um enfrentamento, tudo aquilo que me provoca uma oposição ao meu desejo é provavelmente um exercício. Uma pessoa complicada, uma pessoa agressiva, está ali para fazer com que eu não tenha tranquilidade com a minha vaidade, com o meu eu, com a minha ignorância, com a minha raiva, que é um veneno do espírito. O ódio é um descontrole, e o descontrole é uma falta de compreensão do plano de crescimento dentro do budismo ou do plano de Deus para mim dentro do cristianismo. Se eu fui tentar uma coisa e ela não funcionou, se na hora que eu ia ser atendido o guichê foi fechado, se no momento que eu saio sem guarda-chuva começa um temporal, se eu fico gripado no dia de uma experiência profissional importante, esses são pequenos exercícios para eu saber que a minha vontade não é soberana, que eu não mando no mundo, que eu não sou onipotente, e o meu eu deve se curvar ao imenso oceano de coisas contrárias. Porque a ira quase sempre é um exercício terrível de narciso, de vaidade. Por isso que a vaidade é tão importante como o primeiro pecado. Como fulano pôde me dizer isso? Quem ele pensa que é? Como esse passou na minha frente? Como essa pessoa me irrita em casa? Por que isso está fazendo barulho? A todo instante eu me vejo como centro do universo. E o universo me convida permanentemente a sair dessa posição protagonista, entender que eu não tenho poder algum sobre as coisas ao meu redor. E a todo instante eu serei testado e testado e testado para saber se eu sou dono da minha paz ou se a paz pertence ao outro. A capacidade que eu tenho de entender que eu posso mudar algumas coisas e há outras que eu não tenho nenhum poder. Eu devo obter essa tranquilidade que os filósofos chamavam de ataraxia, a capacidade do autocontrole. Na verdade, a vivência de uma vida integrada, em que aquilo que você diz na sala da sua casa é igual ao que você diz na internet. Aquilo que você defende no trabalho é igual ao que você defende com seus amigos em uma roda de bar. Isso é desejável. Então, eu não posso sempre dizer tudo o que eu penso, porque mesmo que seja verdadeiro, se não for para evitar uma injustiça ou uma quebra de ética, eu posso ferir pessoas que não estejam preparadas. Não adianta eu dizer para uma criança de 3 anos que a atitude dela é ligada a uma fixação na vaidade narcísica dela, que ela não consegue ver o outro e que esse choro, essa birra que ela está fazendo é apenas para chamar a atenção, porque ela tem uma carência e não sabe lidar com a recusa. Não adianta eu fazer essa reflexão verdadeira sobre uma criança birrenta. Não adianta eu dizer isso. E também não adianta dizer a uma pessoa algo que é da minha reflexão de muitos anos, daquilo que eu percebi. Não quer dizer que eu deva mentir, mas que eu deva, talvez, restringir o meu círculo de amizades, os meus momentos mais especiais, com menos pessoas, mais sinceras e mais próximas, para as quais eu possa dizer coisas maravilhosas ou um pouco mais duras, e que essa pessoa saiba que eu quero exatamente o bem dela, e é por isso que eu sou um grande crítico dos meus amigos. E meus amigos são muito críticos de mim. E ouvir de um amigo sincero que me ama do fundo do coração que eu não estou agindo certo é a melhor coisa que pode acontecer. Por isso, eu tenho uma política de menos amigos, porque isso não pode ser feito com muita gente. Por isso que eu tenho uma política de restrição. Com os outros, muitas vezes eu tenho que cuidar, não para mentir, mas que a diferença entre remédio e veneno, diz o Dr. Hahnemann, é a dose. E que às vezes uma dose cavalar de sinceridade pode ser agressiva. Mas o grande conselho que eu dou é que a gente tem que não saber se eu devo dizer mais a verdade ou atenuá-la, mas que eu devo selecionar pessoas que estejam aptas a ouvir sempre a verdade que eu acredito e debatê-la sem enfrentamento,
mesmo que discordando completamente de mim. A minha recomendação é um pouco estoica. Os estoicos diziam: não pense que a sua casa tem que ser maior. Pense que você tem que ter menos coisas. Não pense que você tem que trabalhar mais para ter mais dinheiro. Pense que você tem que gastar menos para não precisar se matar trabalhando, como o Han fala sobre esse burnout. Então eu diria da mesma coisa. Não pense se você pode ou não dizer a verdade. Pense em selecionar mais quem está ao seu lado para ouvi-la. Aquilo que acontece, eu devo ser indiferente. Eu não posso mudar muita coisa. Há pouco espaço de manobra para minha liberdade e eu devo me concentrar naquelas poucas coisas sobre as quais minha vontade tem alguma ação. Filósofos como, por exemplo, o imperador Marco Aurélio, como Cícero, como Sêneca, como Epicteto, sempre nos aconselham a controlar essa ira, que é um sinal de falta de sabedoria. Aquilo que dizem de mim pode ser verdade ou mentira. Aquilo que dizem de mim é unicamente expressão do que eu sou ou do que eu não sou. Se disseram que eu sou agressivo, que eu sou irritadiço, e eu sou, as pessoas me conhecem. Não há por que ficar mais irritado ainda. E se eu não sou, elas não me conhecem. Logo, porque eu ficaria irritado. Dizem que eu sou lento ou dizem que eu sou tomado, por exemplo, de avareza. Eu vou refletir, eu sou lento, eu sou avarento. Se elas estão dizendo a verdade, eu concordo. Nossa, você me viu. Se eu não estou sendo julgado com precisão, eu vou dizer: interessante, não consegui ainda me mostrar ao mundo. Ou é uma calúnia, ou é a expressão da verdade. Por que ficar irritado? A irritação é sempre prova no estoicismo de falta de sabedoria. A irritação é um desequilíbrio, uma inquietude que mostra que você ainda não se conhece, que você não sabe quem você é, e que a sua paz não lhe pertence, mas pertence ao mundo. Assim, o mundo pode permanentemente tirar a sua paz. A qualquer instante, o mundo pode chegar lá e dizer algo ou fazer algo, e você perde completamente o controle. Eu acho o meu eu central, e a ilusão do eu faz com que eu ache que todas essas coisas acontecem por minha causa. O budismo recomenda que eu evite o ódio, porque eu vou ter que entender, a ignorância é uma das grandes pragas contra as quais o budismo luta, eu vou ter que entender que eu não sou senhor de tudo. Eu posso sentir a dor de ter chutado uma pedra, posso sentir a dor de ter sido insultado, mas não posso transformar isso em ódio, porque o ódio aumenta a ignorância, ele é fruto da ignorância, e o ódio aumenta a fixação do meu eu, especificamente do meu eu vaidoso, que se acha possuidor de virtudes e que não pode ser atacado. A paciência é uma virtude, e a virtude se exercita diariamente, através da concepção de que minha irritação é sinal claro de que eu não tenho controle das coisas. A minha irritação é sinal claro de que minha vaidade ainda me domina. A minha irritação é algo que eu devo pensar e repensar e agradecer para cada chance de cada pessoa, na teoria, que me enfrenta, que diz o contrário do que eu penso, ou até que me agride, que isso é uma expressão da pessoa. Uma pessoa sábia não entrega a sua tranquilidade para os outros. Uma pessoa sábia entende profundamente que a sua paz lhe pertence como um patrimônio. O sábio não se abala, o sábio não se irrita. O sábio entende que sim, aquilo é contrário ao que eu queria, aquilo dificulta meu plano no momento, aquilo me atrasa. Mas o sábio não coloca toda a força da ira, porque a ira é uma infantilização, uma teimosia, como se eu, adulto, me transformasse de novo em uma criança contrariada. As crianças contrariadas são dominadas pelo sentimento, não podem controlá-los, não aprenderam ainda o poder da razão e a capacidade que eu tenho, sim, de sentir o impulso, mas de controlá-lo. As pessoas são afogadas nesse senso violento, irado, são muito pouco pacientes, julgam rapidamente, lançam seus ataques constantes e irados sobre o mundo. Cabe às pessoas equilibradas não darem alimento, como se diz na internet, para os trolls,
Ou seja, ao não responder no mesmo tom, ao não aceitar a provocação, eu acabo dizendo então que eu não vou alimentar a sua raiva, porque esta sua ira é sua, é um código seu, é uma gramática sua, é uma energia que lhe pertence. Eu não vou ser o impulsionador, a alavanca, o trampolim para a sua raiva. E assim eu não alimento monstros, monstros que podem crescer e dialogar com os meus monstros também. Deixo que a pessoa enraivecida siga adiante. Sim, o mundo a todo instante, sem cessar, sem parar, o mundo nos enfrenta.